Fala, seus mal diagramados, falta apenas uma semana para a realização do segundo turno, momento em que o brasileiro realizará uma das decisões mais importantes para o futuro do país: aceitar se este lugar se transforma num enorme evangelistão miliciano ou se recuperamos a dignidade que nos foi roubada com o golpe Lava Jato e a ascensão dos doidinhos de bairro ao poder. Embora algumas pessoas ainda não entendam a gravidade da situação e façam o famoso cu doce para se posicionar, a verdade é que, pelos atos da última semana, é fácil constatar que trata-se de uma escolha muito fácil e não interessa o que os editoriais do Estadão digam. Com a proximidade do pleito e o receio de perder as mamatas, os bolsonaristas foram obrigados a apelar para a criatividade e tiveram êxito nisso, construindo um novo tipo de fake news: o falso vídeo de retratação. O precursor dessa abordagem foi o pastor André Vai Ladrão, que gravou o vídeo anunciando que havia sido notificado pelo TSE por mentir sobre Lula, quando na verdade o tribunal nunca nem ouviu falar desse fudido. Mas a estratégia tem objetivo claríssimo: ao cometer novo crime com esse tipo de conteúdo, o cara tenta o quê? Cavar uma temporada no Chilindró e reforçar que Lula e as instituições vão perseguir os religiosos e as igrejas evangélicas a partir de 2023, o que, como sabemos, infelizmente é mentira. Além disso, nesta semana tivemos também Michele cria fanfic sobre a fraquejada e volta à campanha do Jair no papel de leoa que defende o lar e a família. Crianças de Bauru ficam indignadas com o falso Padre Kelmon. Carla Secato é a primeira brasileira a desenvolver bolsonarismo como resultado das sequelas da Covid. Lorde Vinheteiro toma apavoro de funkeiro. Tarcísio de Freitas sofre atentado remoto em Paraisópolis. Católicas bolsovéias contestam até a legitimidade do Papa Chiquinho. E o gostoso do Raí faz o L na cerimônia da bola de ouro. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Michele retornou à campanha do suposto marido depois que viralizou o vídeo em que o excrementíssimo conta uma história suspeitíssima sobre ter encontrado jovens venezuelanas arrumadinhas na manhã de um sábado. O caso gerou acusações sobre a conduta do presidente e a futura ex-primeira-dama teve que entrar na campanha novamente para desmentir as acusações, como já havia feito em 2019, quando disse que o Jair não era misógino, porque se casou com a filha de um cearense. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. Apesar de convencer um total de 0 pessoas fora da bolha dos alucinados neopentex de extrema direita, temos que admitir que ela mandou muitíssimo bem na criação de um novo personagem. Se entre 2018 e 2020 Michele apostava no visual, carai, me dei bem demais casando com o velho da lancha, agora ela só aparece sem maquiagem, roupas neutras e cara de tia do Yakult que passa o dia todo empurrando o carrinho de iogurte embaixo do sol. Tudo isso para gerar identificação com as evangélicas, que talvez a achassem ousada demais no outro personagem. Compreendo. O problema, no entanto, não é a caracterização. É o roteirista dessa nova fase. Muito forçado e descuidado. Chegou a dizer que a fraquejada foi alvo de retaliação na escola depois que a história vazou. Faltou atenção ao apostar nessa fanfic, porque ao dizer que ela sofreu bullying em colégio militar, acabou por manchar a imagem dessa instituição. Que absurdo. Não que a gente acredite que adolescente deixe de ser escroto só por usar farda enquanto equação, mas é o que eles tentam vender, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina replicou, falou: "Você é a puta?"
Substituto natural de Cabo Daciolo nos debates presidenciais de 2022, Padre Kelmon fez tanto sucesso que precisou criar uma franquia de religiosos fakes pelo Brasil para conseguir atender todos os compromissos do segundo turno. À primeira vista, a ideia parecia boa e fácil de ser executada. Bastava procurar homens que tivessem aparências que ficassem entre o Igor 3K do Flow e o Jorge Aragão, colocar uma batina neles e uma boina e pronto, tava feito o cospobre. E quase ninguém perceberia que estaria diante de uma imitação barata, estilo um trenzinho carreta furacão católico. Mas deu tudo errado quando tentaram colocar essa ideia estapafúrdia em prática num bairro carente da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Na carroceria de uma Saveiro, o falso Padre Kelmon, que já é um padre falso, foi desmascarado pelas crianças da região e tomou uma saraivada de pedras, latinhas e todo tipo de material que eles encontraram pelo caminho. Além de indignados com a presença desse duplo falsário, os pequenos ainda mandaram a real pro ator de baixíssimo orçamento. Aqui é Lula, irmão. Cai fora, seu herege, fariseu, otário. Tá, essa última parte é um complemento meu. Quem acompanhou a série Um Maluco no Pedaço lembra quando a personagem Tia Vivian foi substituída por outra atriz a partir da 4ª temporada. Na época ninguém ligou, porque a nova atriz era muito boa também. Porém, quando você cria um fake padre fake, nem criança cai na lorota. Além do falso padre fake, nos últimos dias também tivemos outra inovação. Depois do EAD, o ensino à distância, vem o AAD, atentado à distância. Na vanguarda desse crime imaginário está Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Ao visitar o polo universitário de Paraisópolis, ele ouviu tiros a 2 quadras de distância. Numa repentina síndrome de alta importância, alegou que os disparos seriam direcionados à equipe dele, como se fosse uma indireta do crime organizado sobre não permitir a presença do Estado naquela região. Porém, como a PM paulista é obrigada a usar câmeras em seus uniformes, o que aliás Tarcísio quer reverter se ganhar, descobriram que não era nada disso e que o único Tarcísio conhecido naquela área é o Meira, e não o ministro asfalteiro. Olha o tiro. Oi, Matias. Tá tendo tiro. Tem tiro? Aonde, cara? Tá tendo tiro no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro? Isso, é pra mim. É pra você? Tome cuidado. Tenha cuidado, como disse Michel Temer, hein, Tarcísio? Tarcísio não, ô Matias. Pra que me ofender? Da boca do senhor, por gentileza, até nesse presente momento, não houve atentado contra o candidato Tarcísio Freitas. Nenhuma hipótese é dispensável. Contudo, os dados que nós temos até agora, eu não considero esse fato vou ao encontro daquilo que o próprio candidato comentou. A Secretaria de Segurança Pública afastou a possibilidade de qualquer atentado contra o político, o que frustrou a narrativa vitimista que General Heleno usou dias antes, quando havia alegado que o candidato não participaria de debates, porque estava sendo ameaçado. A única ameaça ao Tarcísio é ele mesmo, que se um dia se perder sem GPS na Avenida Paulista, vai parar em Santa Cruz de la Sierra. Então, o comparecimento ao debate, que muita gente está vinculando ao medo dele sair ou de debater com o Haddad, não se trata disso. Ele está realmente ameaçado. E não é um mero tiro de sniper. É um atentado terrorista. Em nenhum momento eles querem atentar. Em nenhum momento eles querem atentar. Esta semana realmente foi repleta de inovações e ineditismos.
André Vai Ladrão, pastor da Igreja Batista Lagoinha, foi quem surpreendentemente entrou para a vanguarda das fake news na reta final de campanha. Anteriormente conhecido apenas como cantor ruim de música gospel e empresário de grife, brega e sapatenista para igrejeiros, agora ele segue os passos de Carluxo e cria o Gabinete do Ódio Cristão. Na noite de quarta-feira, 19 de outubro, o religioso publicou um vídeo todo performático, como se estivesse se retratando de uma decisão do TSE após espalhar mentiras sobre Lula. Todo de preto, lembrando um integrante do ridículo movimento Cansei, ele lê a suposta decisão com um tom relativamente irônico, o que já acende um sinal amarelo nos mais atentos. Mas o que descobre-se horas depois era que o TSE nem fazia ideia de quem é essa rebaixada e não pediu retratação nenhuma para ele. Ao cometer mais um crime eleitoral, o que André quer, afinal, ser preso antes da eleição e reforçar a narrativa de que os religiosos estão sendo perseguidos no Brasil. Bela tentativa, mas a gente aguenta esperar até o dia 1º de janeiro, meu amigo. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes. Eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Lula! As sequelas da Covid são inúmeras e muitas delas ainda desconhecidas. Desde o início da pandemia, pessoas que contraíram a doença revelam ter adquirido fadiga, mal-estar, falta de ar, fibrose pulmonar e perda de paladar e olfato. Eu mesmo tenho perda de memória desde que eu nasci, né? Muito biotônico Fontoura, com muito álcool. No entanto, a jornalista Carla Secato é a primeira vítima do coronavírus que, além de lidar com esse combo de desgraças, ainda desenvolveu o bolsonarismo crônico como uma moléstia paralela. Vítima da Covid quando o governo ainda se negava a seguir os protocolos da OMS para lidar com a doença. À época, ela gravou vídeo indignada com esse descaso do Estado e contando o que precisava fazer diariamente para lidar com as sequelas. Queria gravar esse vídeo para você jovem que continua aglomerando, saindo, indo pra festa, que acha que não vai morrer de Covid. Você pode até não morrer, tomara que não, realmente. Apesar de que você vai roubar lugares em leitos de pessoas que estavam fazendo a quarentena e você não estava. Então eu vou aplicar a injeção na minha barriga para mostrar para vocês que ainda estão brincando com essa doença, para ver que não é nada simples. 2 anos se passaram e a Terra plana não girou, capotou. Além de ter virado boca de aluguel do mito na Jovem Pan, ainda topou a função de garota propaganda da campanha do Jair em 2022. Surpreende vocês? A mim não. Na República do Pix, qualquer discurso pode ser cooptado e qualquer postura pode mudar rapidinho com a possibilidade de ganhar exposição e manter uma renda razoável para deixar o condomínio quitado e trocar a SUV branca todo ano. Vou julgar? Sim, vou. Como jornalista, era mais digno continuar na Record mesmo. E falo com conhecimento de causa, que já que também trabalhei por lá, por pura e espontânea pressão do Serasa. Agora o outro lado. Vocês lembram daquela conversa do fique em casa, que a economia a gente vê depois? Queria gravar esse vídeo para você jovem que continua aglomerando, saindo, indo pra festa. Admito que senti falta de um jingle marcante nesta eleição. Em 2018 tivemos não só o grande hino Vai 17, como uma coreografia realizada em público nas ruas de Fortaleza. Foi tudo tão impressionante naquele vídeo que essa música ainda toca no fundo da minha mente sempre que eu lembro daquele tenebroso período de nosso país. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17! Já as eleições de 2020 foram eternizadas por um jingle difamatório que contava as peripécias do candidato petista Paulo Barreto, da cidade potiguar de Pendências. A letra narra que ele teria dado uma cadeirada em Gessé da ambulância, um murro em Rodrigo Barbudo, um apavoro em Agenor Machuíba e uma pisa em Bahia de Chicó. Quem invadiu o ginásio esporte com capangas pra matar o ex-prefeito Ivan Padilha? Quem foi? Foi Paulo Barreto. Quem expulsou a própria irmã, é a própria irmã, viu? E o cunhado da fazenda pra querer ficar com a
terras. Ô, caba monqueirona. O pai de Paulo Barreto. Nessa eleição, nada ou pouco foi feito nesse sentido. Uma bolsomina até tentou viralizar, mas eu só consegui sentir constrangimento com o jingle dela. Até porque a cantora repete na letra que é extremamente bonita, mas as imagens insistem em provar o contrário a todo momento. Eu sou mulher conservadora brasileira e estou com Bolsonaro. Da mão dele eu não largo, não. Sou bolsonete, bolsogata, bolsodiva, bolsolinda. Muito melhor nesse sentido é o movimento Patricinhas com Lula, que já gerou pelo menos uma grande pérola. Falo do vídeo em que uma moça conta como o Bolsonaro fez um importante trabalho de base para que ela se radicalizasse e fundasse o comunismo atura ou surta, que visa combater as inimigas de classe. Nunca pensei que seria possível a existência da tríade Marx, Engels e Vila Mix, mas ao que tudo indica, ela é real e cresce a cada dia. Em 2018 foi o ano que eu entrei na universidade também. Eu comecei a estudar mais sobre antropologia e tal, e começava a flertar um pouco mais com a esquerda ali, com a centro-esquerda, mas uma esquerda moderada, nada de radicalismo por aqui. Quando o Bolsonaro começou a acender e falar de comunismo, de não sei do que, eu falei, caraca, que é esse comunismo que esse cara tanto fala, né? Vou estudar sobre. Comecei a ler Marx e Engels. Menina, não é que eu virei comunista? Comecei a concordar com tudo que eu tava lendo. Eu falei, caraca, esse comunismo aqui é top. E hoje em dia eu sou comunista. E graças, indiretamente, ao Bolsonaro. Olha que loucura. Desde o dia 12 de outubro, os católicos da Renovação Carismática estão fazendo questão de provar para o mundo todo que sim, eles têm condições de ser tão ou mais insuportáveis que os crentes. Aquela cena em que o tiozão tomando latão de Skol tenta ameaçar o cinegrafista da TV Aparecida foi só o pontapé inicial para o que viria na sequência do dia 12 de outubro. Dias depois, Padre Zezinho precisou anunciar que se retiraria das redes por não aguentar mais ser chamado de comunista. O arcebispo Dom Odilo Scherer também recebeu o mesmo elogio por vestir batina vermelha e precisou explicar para os mobrais de sua igreja que as vestes de um catedral são da cor de sangue e simbolizam o amor à igreja. Mas não parou por aí. Teve quem ainda dissesse que o Papa Francisco não o representava, o que dá margem para o Padre Kelmon correr por fora e arrebanhar esses fiéis que preferem criar uma igreja que tenha como Bíblia o livro Verdade Sufocada do Ustra. Além disso, carolas transtornadas criaram muito entretenimento de péssimo gosto nesse período. Com o adesivo do Jair no peito, uma tia com luzes no cabelo da cidade de Umuarama se referiam ao sacerdote como padreco do Satanás por não gostar do mito. Você não representa os cristãos! Padreco do inferno! Padreco de Satanás! E eu aqui, como uma cidadã cristã, eu quero saber do bispo aqui de Umuarama qual que vai ser a tua atitude! Outra senhora perdeu a compostura dentro da igreja quando o padre citou Marielle Franco na missa. Se a ideia era gerar uma rejeição como a dos evangélicos na sociedade, é esse o caminho correto. Além das igrejas estarem servindo como espaços para vigílias com o objetivo de apoiar o mito no segundo turno, nos bastidores de várias empresas, funcionários têm sido coagidos pelos patrões para fazer o mesmo nas urnas. O dono da padaria Fórum do Pão, em Campos, no Rio de Janeiro, gravou um vídeo negando ter coagido os funcionários a apertar 17 neste ano e explicou que a opção de usar uniforme da seleção com o número 22 no estabelecimento é uma enorme coincidência, já que a Copa se realiza no ano de 2022. Se colar, colou, não é mesmo? No discurso não poderia faltar o Quem me conhece sabe. e funcionários calados lá no fundo, mas denunciando pelas expressões corporais e faciais que, olha, não é isso que ele tá dizendo não, hein? O que me intriga numa história como essa, caso seja verdadeira, é como alguém que lida com a venda de produtos
fabricados com farinha de trigo, altamente dependente da variação do dólar, teria a capacidade de apoiar este governo. Um posicionamento político desse tipo poderia ser classificado como também o marco inicial do surgimento de uma doença que deveria levar o nome de Síndrome de Estocolmo de Campos dos Goitacazes. Pessoal, boa tarde, me chamo José Tadeu, sou proprietário aqui da padaria Fora do Pão. Nos últimos dias nós temos sido atacados, tanto a minha empresa como os funcionários, pela esquerda Campos, dizendo que estamos fazendo apologia a algum candidato. Isso não procede. O que está acontecendo é que nós estamos com a camisa da Seleção Brasileira com o ano 22. Por coincidência, as cores e o número usado por algum candidato. Mas isso não procede. Quem conhece sabe que nós temos o costume de sempre estar fazendo temas festivos aqui na frente da padaria. Queremos respeito, somos todos fora do pão. Já o Sindipetro do Espírito Santo criou uma bela peça publicitária mostrando como estaria sendo decidido, de fato, o voto nesses locais em que há coação dos patrões. Poucas vezes vi um vídeo produzido pelas esquerdas acertar tanto na linguagem e na mensagem para dialogar com os trabalhadores. E aí, John? Fala, Barley, bom? Beleza? Tamo aí na luta. E aí, já saiu de cima do muro? Ah, não sei não. O patrão falou que é melhor eu já ir mesmo. Ah, é? Mas você concorda? Presta atenção. Em 4 anos, o que o Jair fez? Sei não. Uma reforma da Previdência. Nós não vamos aposentar mais, não. O patrão, isso é bom demais. É, meu patrão falou que vai lucrar mais com o Jair. Presta atenção. Sabe qual que é a próxima reforma dele? Reforma trabalhista. Nós vamos perder direito, carteira assinada, seguro-desemprego, férias, 13º. O patrão, isso é muito bom. E pra nós? Presta atenção. O problema, sabe o que é? O problema é que todo mundo aqui odeia o PT. Não, lógico, aqui só tem patrão. Puxa saco de patrão, velho. Ainda bem que voto é secreto, né? É nosso, viu? Não é do patrão, não. Sabe por quê? Porque eu vou de Lula mesmo e foda-se. Você sabe que eu sou palmeirense, mas mesmo assim eu não posso deixar de admirar não só o futebol, mas também os posicionamentos políticos dos irmãos Sócrates e Raí. Não só isso. Como esse é um canal que surgiu manjando rola, devo dizer que Raí, além de tudo, é um gostoso, o que nem era necessário. Mas como sou eu quem decide o conteúdo aqui, eu aproveito para reforçar essa percepção popular. Na entrega da Bola de Ouro, prêmio promovido anualmente pela revista France Football, Raí foi convidado para recordar o irmão, morto em 2011, e comentou que todos têm certeza sobre qual seria o lado dele na eleição do dia 30, fazendo L em seguida. Claro que o gesto despertou ódio e inveja nos bolsomínios, que foram desenterrar campanhas publicitárias que o ex-jogador fez para o governo no passado. Sem problema nenhum, e nem ilegal é isso. Antes, um governo gastar com um coxudo talentoso como esse, do que pagar salário para Regina Duarte e Mário Frias, ou gastar verba publicitária da Secom com figuras como Simone Simaria, César Filho, Datena, Ana Hickman, Ratinho e Siqueira Júnior, que pela breguice e talento questionável combinam muito mais com esse governo. À mon pays, que há uma decisão importante. Para isso, podemos pensar também no nosso país, que terá uma decisão muito importante daqui a alguns dias, e nós saberíamos muito bem de que lado ele estaria, e estaremos todos por trás dele, apoiando, dando apoio. Lorde Vinheteiro, o baby da família Dinossauro, versão pianista, passou os últimos anos de sua vida obcecado com a fama dos funkeiros. Foram dias e mais dias sonhando acordado com MC Livinho sem camisa numa piscina cheia de gostosas, Guimê pilotando Camaro em Alphaville e MC Dom Juan se dando bem com a mulherada, mesmo sendo portador daquela carinha de sobrevivente do acidente nuclear de Fukushima, o que é completamente compreensível. Aos 52 anos, Vinheteiro não teve nem próximo do sucesso comercial e nem do sucesso amoroso que os funkeiros costumam acumular aos 20 e tantos anos, o que o levou a criar inúmeros posts desaforados contra esses cantores. Porém, ele não imaginava que os expoentes desse segmento musical conheciam as críticas e esperavam a oportunidade de um dia trombar com o Vinheteiro pelas ruas de São Paulo. Esse dia chegou e Vinheteiro
experimentou os segundos mais tensos de sua vida enquanto andava de bicicleta e foi ameaçado por um funkeiro. Dá para ver a alma saindo do corpo do pianista e imaginar o esfíncter se contraindo de tal maneira que seria possível cortar sinal de Wi-Fi. Desde aquela treta entre Chorão e Marcelo Camelo no aeroporto, a música brasileira não tinha um dia tão feliz assim. É o vinheteiro? E aí, vinheteiro? Falando mal do funk, né, vinheteiro? Ruim? Tá falando mal do funk, né? Seu sem futuro do caralho. Seu sem mal do futuro, seu arrombado. Agora fala aqui pra nós aqui. Vai, tio. Você é vacilão, caralho. Disco de diamante, o seu trouxa. O funk deu muita coisa pra nós, eu sou vacilão. Mudou nossa vida. Mudou minha vida, o seu otário. Eu sabia que nós ia te trombar. Eu fui moqueiro, rapaz. Eu sabia. Seu pangaré do caralho. Pangaré. E se você chegou até aqui, sabe que estamos numa luta aí contra o fascismo, contra essa mentira desse governo, desse desgoverno. Nos ajude. A gente precisa pagar as nossas contas todas, os nossos colaboradores, e tem uma forma de você manter o canal vivo. Tá aqui o primeiro comentário, tem todos os nossos apoios. O Apoia-se é o melhor porque você colabora todo mês, não precisa ficar renovando isso. É muito importante. A partir de R$5 você pode nos ajudar demais. Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal. Faça um depósito lá pra gente e nos ajude a manter essa luta aí contra os golpes todos que vieram e virão ainda. Também aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. Você pode fazer parte dessa comunidade que tem mais de 4.000 pessoas entre o Apoia-se e o Seja Membro e nos ajudar também. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita em Ratinho, Ana Hickman, Siqueira Júnior, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.